Fala concurseiros, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nós vamos para mais um vídeo de resolução de questões, hoje da banca IDECAM, tá bom? Vamos resolver aqui questões que caíram no concurso da Prefeitura de Maracanaú, aqui no estado do Ceará, concurso esse que foi no ano de 2023, tá? Então, uma provazinha recente para a gente poder aqui analisar. E nessa primeira questão, nós já temos aí um assunto que é muitas vezes o calcanhar de Aquiles de muito concurseiro, né? A gente está falando aqui de questões sobre planilhas eletrônicas, tá? Pessoal, esse assunto aqui, ele não é, lógico, um dos mais fáceis, mas também não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes os concurseiros pensam, né? Agora, é preciso que você tenha alguns cuidados e que você estude alguns assuntos para você poder fazer, conseguir resolver questões desse tipo, tá? Então, vamos analisar aqui essa questão e eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver ela de uma forma bem tranquila, tá? Esse enunciado, a ideia é que ela deu uma, digamos assim, bagunçada aí um pouquinho, deixou meio confuso, tá? Mas aqui a gente vai conseguir fazer ela de boa. Então, vamos primeiro ler o enunciado e depois eu vou destrinchando ela para a gente poder resolver, tá? Então, a questão ela diz o seguinte, ó. A planilha abaixo foi elaborada no Soft Calc, tá? Da suíte LibreOffice 7.3.2.2 x64 em português. Até aqui, pessoal, a questão está dizendo só o programa, tá? Quando a gente fala de planilhas eletrônicas, geralmente a gente tem dois programas para isso, né? Ou é o Excel ou é o Calc, tá bom? Neste concurso aqui, nós temos essa questão focada no Calc, mas esse assunto aqui, ele vale também para o Excel, tá bom? Então, ele diz assim, ó, a questão ela começa propriamente aqui, ó, onde começa em. Então, ele fala assim, em F5, F6 e F7 foram inseridas as expressões por meio da função menor, aplicadas sobre as células de B5 a D7. Em G5 foi utilizada uma expressão por meio da função multi, que determina a multiplicação dos conteúdos das células E5 e F5, tá? A expressão inserida em G5 foi copiada para G6 e G7, e em G8 foi inserida uma expressão que adiciona os valores mostrados nas células G5, G6 e G7. Sendo assim, é correto afirmar que as expressões inseridas em F5, G6 e G8 são respectivamente. Então, perceba aqui, pessoal, que o enunciado não veio tão fácil. O assunto em si ele não é difícil, mas o enunciado ele dá aí uma embaralhada nas coisas. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro, eu tenho que olhar logo o que é que a questão está pedindo. Porque muitas vezes eu vou ter informações no enunciado que não me servem, tá? Então, olha para cá e entenda o seguinte, ó, eu quero descobrir quais foram as expressões, e aqui expressões entenda pelas funções. Então, eu quero descobrir quais as funções que foram utilizadas em F5, G6 e G8, beleza? Na nossa planilha, olhando para cá, ó, essa planilha é uma planilha de licitação, né? Só para a gente entender logo aqui, tá? Ó, então, eu tenho uma licitação, onde eu tenho aqui itens que eu estou licitando, notebook, pendrive e uma impressora multifuncional. Eu tenho três preços do fornecedor, né, de fornecedores diferentes, aqui, ó, preço 1, preço 2 e preço 3. E eu estou atrás de um preço mínimo, né, que ele já está mostrando para a gente, ó, aqui, ó, na coluna F, tá, ó, coluna F, eu achei o preço mínimo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse preço mínimo e multiplicar com a quantidade que eu vou licitar e eu tenho o valor total. E no final eu tenho a soma da minha compra que aparece aqui. Agora, a gente tem que descobrir quais foram as fórmulas utilizadas para encontrar esses valores que ele pediu aqui, ó, em F5, G6 e G8. Então, vamos lá. Como é que eu identifico essas células? Pessoal, a letra, ela sempre representa a coluna. Então, se ele está falando F5, ó, eu estou falando dessa coluna aqui, F, beleza? E eu estou falando de que linha? A linha 5. Aqui, ó. Então, eu estou falando dessa célula aqui, ó. Vou marcar ela aqui de vermelho. Então, eu quero descobrir qual foi a fórmula utilizada aqui para aparecer esse valor 4.899. E o enunciado já me disse isso. Ele disse, ó, que em F5, que é exatamente aqui o que eu estou atrás, ó, foi utilizada a função o quê? Menor. Então, já sei que a função
de F5, ó, vou colocar assim, ó, F5 foi usada a função menor. Então, ela começa assim, ó, igual, tá? Por que que eu vou colocar igual, Alan? Porque toda função do calc começa com sinal de igualdade. E o enunciado já está me dizendo que função foi utilizada, é a função menor, tá bom? E o que é que faz essa função? O nome já está dizendo, você vai atrás de um menor valor. Você vai ter que dizer para o programa onde ele vai procurar esses valores e qual é o menor que você está atrás. Se você está atrás do menor de todos, se você está atrás do segundo menor, do terceiro menor, do quarto menor e assim por diante. E aqui eu já tenho, ó, ele me falando que foi aplicada essa fórmula de B5 até B7. Por que que foi aplicado de B5 até B7? Porque eu apliquei para os 3 produtos, tá? Ó, tanto para o notebook, para o pendrive, como para a multifuncional, ó, eu descobri o preço mínimo de cada um deles utilizando essa fórmulazinha de menor. Então, vamos fazer esse cálculo para o notebook, tá bom? Onde estão os valores do notebook? Estão aqui, ó. Esse primeiro valor, esse é o segundo valor e esse é o terceiro. E eu quero o menor dos 3. Então, eu vou ter que dizer dentro da fórmula onde estão esses valores na planilha. Como é que eu faço isso? Identificando o endereço da célula. O endereço, pessoal, é sempre dado pela letra da coluna e o número da linha, tá bom? Então, vamos lá, ó. O primeiro valor do notebook é esse aqui, ó, 4.899. Ele está na coluna B, na linha 5. Portanto, ele está em B5. Beleza? Aí eu poderia dizer valor por valor. B5, depois C5, D5, até fechar lá a quantidade de valores que eu preciso. Mas o programa me permite colocar o primeiro valor, colocar o sinal de 2 pontos e colocar o último valor. E o programa já entende que do primeiro até o último, todo mundo vai entrar na minha fórmula. Se eu tiver 50 valores, eu coloco o primeiro e coloco o último valor. E os outros 48 que tiver no meio já vão fazer parte. Então, ó, já disse onde estava o primeiro, B5. Onde está o terceiro e último valor do notebook? Está aqui, ó, coluna D, e continua, ó, na linha 5. Então, eu boto assim, ó, B5, 2 pontos, aqui é como se eu estivesse usando a palavra até, ó, D5. Então, eu estou dizendo para o calc que ele vai percorrer de B5 até D5, ou seja, nessas 3 células aqui, ó, procurando o quê? O menor valor, tá bom? Agora, eu tenho que dizer para o programa qual é o menor valor que eu estou atrás. Então, eu boto assim, ó, um ponto e vírgula, beleza? Ó, essa primeira parte aqui é só para dizer onde estão os valores. Agora, depois do meu ponto e vírgula, eu tenho que dizer para o programa qual é o menor que eu estou atrás. Se eu estiver atrás do segundo menor, aí eu coloco um 2 aqui. Se eu estiver atrás do terceiro menor, aí eu coloco um 3. E assim por diante. Só que a questão, ela não me diz exatamente que eu estou atrás do primeiro menor, mas eu já tenho aqui, ó, preço mínimo. Pessoal, preço mínimo é o menor preço de todos. Então, se eu estou atrás do menor preço de todos, eu boto o quê? Entenderam? Então, aqui, eu limpar aqui um pouquinho essa planilha, ó. Então, aqui, o que é que eu fiz, ó? Eu disse para o programa que eu vou percorrer de B5 até D5, que são esses 3 valores aqui, ó, procurando o quê? O menor valor de todos, que é o que ele chamou de preço mínimo. Então, eu já achei a fórmula que está presente na célula F5. Olhando aqui para as alternativas, eu já consigo eliminar a letra D e a letra C. Tranquilo? Então, a letra A e a letra B estão as fórmulas que a gente colocou aqui. Agora, vamos atrás do que está em G6, tá bom? Pessoal, na coluna G, eu tenho aqui, ó, o total. E o total, ele disse para a gente aqui, ó, que o total, ele foi aplicado uma função chamada multi. Pessoal, a função multi é uma função de multiplicação. Então, o que eu estou fazendo aqui na coluna G é multiplicando a quantidade pelo preço mínimo que eu já encontrei. Entenderam? Então, ele diz assim, ó, que em G5, que é aqui, ó, G5 é essa aqui, esse valorzinho aqui.
foi aplicada a função multi. Só que essa função ela foi copiada para G6 e G7. Então, em G6 e em G7, continua sendo qual função? Função multi. Então, eu vou colocar aqui, ó, G6 igual função multi, que vem de multiplicar, né? E como é que funciona essa função de multiplicação? Eu vou colocar os valores que o programa vai multiplicar. Então, eu quero multiplicar isso aqui, ó. O preço mínimo da linha 6, né? Ó, a gente está em G6, ó. Então, a gente está fazendo a multiplicação dos valores aqui do pendrive, tá? Então, eu vou multiplicar o 49, ó, e o 2, beleza? Para encontrar esse valor que está em G6, que é 98, que é 2 vezes 49. Então, vamos lá. O valor 2, ele está em que coluna? Coluna E. E na linha 6. Então, eu coloco aqui, ó, E6, ponto e vírgula. Alan, por que eu estou botando ponto e vírgula? Porque nessa função, pessoal, de multiplicação, cada número que você está multiplicando, você separa pelo ponto e vírgula, tá bom? E a segunda célula, que é o 49, ele está em que célula? Ó? Está na coluna F, linha 6. Então, aqui vai ser o quê? F6. Essa é a nossa segunda fórmula, tá? Então, se eu procurar aqui, ó, cadê? Achei, ó. E6, ponto e vírgula, F6. Por que que a letra A está errada, Alan? Porque não tem essa reticência não, tá? O que nós vamos usar aqui é o ponto e vírgula. Então, eu não preciso nem resolver a terceira. Eu já achei o meu gabarito, que vai ser a letra B de bola, tá? Mas só para a gente não deixar a ponta solta, né? Ó, em G8, o que é G8, Alan? É isso aqui, ó. É o valor de tudo. É a soma de tudo. Então, como é que eu vou somar tudo? A gente vai usar a função de soma. Então, eu chamo ela pelo nome, né? E eu vou somar esses três valores aqui, ó, para dar o total. O primeiro valor está onde? Na coluna G, linha 5, tá? Ó, primeiro valor. Então, vai ser de G5, 2 pontos. Por que o 2 pontos? Porque eu vou somar do primeiro até o último valor. E o último valor está onde? Aqui, ó, na coluna G e na linha 7. Portanto, vai ser o quê? G7 e fecho o parênteses. Tá aqui, ó. G5, 2 pontos, G7. Beleza? Então, nosso gabarito aí, não resta dúvidas, é a letra B de bola. Como eu falei para vocês, pessoal, aqui a IDECAM, ela trouxe um enunciado que causa muita confusão, né? Mas olhando para o que ela está pedindo, entendendo o que cada função vai fazer, a gente consegue resolver essa questão de boas, tá bom? Então, gabaritozinho, letra B de bola. Vamos para a próxima questão, que é uma questão agora que vai falar a respeito dos periféricos do seu computador. O que são esses periféricos, Alan? São aqueles dispositivos que a gente vai utilizar para mandar algum dado para dentro do computador, algum comando, por exemplo, ou então que a gente tem uma resposta do que o computador está fazendo. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui... Aqui é o meu processador, tá, pessoal? É a parte do seu computador que faz os cálculos para poder o computador funcionar. Então, quando você tem dispositivos que você manda dados aqui para dentro do computador, você está enviando dados aqui para dentro dele. Esses dispositivos são chamados de dispositivos de entrada, bom? Ou periféricos de entrada, pode vir assim na sua prova. Do outro lado, eu tenho o cálculo do meu processador sendo realizado, ele fez os cálculos lá que ele precisava fazer e agora ele me dá uma resposta. Como é que eu sei, por exemplo, que um programa está funcionando, que um texto que eu digitei realmente está sendo digitado? Porque eu tenho uma resposta do computador. Então, os dispositivos que me dão uma resposta, ou seja, trazem para mim uma informação, eu vou chamar de dispositivos de saída, tá bom? Então, neste lado aqui, vão estar componentes como, por exemplo, o mouse, o teclado, o scanner, a webcam. Por que, Alan? Por que eles estão aí? Porque todos eles, pessoal, a gente usa, na verdade, para mandar alguma coisa para o computador. O mouse, eu mexo o mouse, mexo uma setinha na tela.
O teclado, eu digito uma tecla, manda um comando, uma letra, né, um número lá para o computador. O scanner, porque eu pego uma folhinha, digitalizo, mando uma imagem digitalizada para dentro do computador. A webcam, ó, que eu estou utilizando aqui, ela está pegando a minha imagem e está jogando para dentro do computador para ser processada. Então, por isso que eles ficam desse lado aqui, na parte de entrada. Já na parte de saída, eu tenho o monitor de vídeo. Eu diria que é o principal dispositivo de saída. Sem o monitor, pessoal, você não sabe o que é que o computador fez. Então, através do monitor, eu vejo na tela aquilo que está sendo processado, ou seja, eu tenho uma resposta, tá? Além do monitor, eu vou ter a caixa de som. E aqui, caixa de som pode ser também o fone de ouvido. Eu tenho a impressora. Beleza? Desse lado aqui, ó, vou colocar um também que é o microfone, tá, pessoal? Microfone, eu também estou usando aqui, ó. Ele está captando a minha voz e mandando para dentro do computador, beleza? Então, essa é a regra. Agora, existem dispositivos que eles vão atuar tanto desse lado aqui, ó, como desse outro lado aqui também. Ou seja, eles são periféricos tanto de entrada como de saída. Depende do uso dele. Naquele momento, eu estou usando ele para mandar alguma coisa para o computador ou para receber uma resposta. Entenderam? Então, esses dispositivos que tanto atuam na entrada de dados como na saída de informação, a gente vai chamar de dispositivos híbridos. Híbridos. Ou ainda, dispositivos de entrada e saída. Alan, você pode citar algum para mim? Posso. Vou citar aqui para vocês alguns, tá? Então, a gente tem a impressora, mas não é qualquer impressora, tá? É a impressora multifuncional. Eu tenho os dispositivos de armazenamento, pendrive, HD, SSD, todos esses dispositivos, pessoal, que a gente usa para guardar informação, eles funcionam como entrada e saída, depende do que você está fazendo. Se você está salvando um arquivo no computador, né, você está funcionando como dispositivo de saída. Se você está lendo esse dispositivo, está funcionando como dispositivo de entrada, tá bom? Então, ele vai ter essa dupla função. Além da impressora multifuncional, dos dispositivos de armazenamento, a gente tem um negócio chamado de headset. E é esse headset, tá, pessoal? Ele é aquele fone de ouvido que tem um microfone, porque é a junção dos dois, né? Você tem um fone de ouvido, que é saída, e o microfone que é entrada. Então, por isso que é entrada e saída. A mesma coisa a impressora multifuncional. A impressora multifuncional, ela é uma impressora e um scanner junto. Então, dependendo do que você está usando, estou usando para imprimir, saída. Estou usando para escanear, vai ser entrada. Então, agora que eu já entendi essa divisão, vamos aqui para a nossa questão, ó. Durante o uso de dos recursos de um notebook, há periféricos que podem operar tanto na entrada quanto na saída. Então, aqui, essa questão está falando dos dispositivos híbridos, tá? Está falando desses dispositivos aqui. Mas em instantes distintos, né? Aí ele quer saber, ó, 2 exemplos desse tipo de dispositivo, de dispositivos híbridos. Vamos lá. O mouse. O mouse, ele é um dispositivo de entrada, tá? Então, não posso marcar, e o scanner também é entrada. Então, a letra A não vale. Joystick, pessoal, o que é um joystick, né? Vou colocar aqui também, ó. Joystick é aquele controle de videogame, tá? Aquele controlezinho de videogame que você tem, ó. O pessoal que é dos games aí vai saber bem o que eu tô falando, tá? Então, esse controlezinho, pessoal, ele é uma espécie de teclado, né? Você tem lá os botões para você apertar. Então, ele também é um dispositivo de entrada. Eu uso para mandar comandos lá para dentro do computador, tá? Teclado também é entrada. Webcam, entrada. Plotter, pessoal, plotter é um tipo de impressora que faz aquelas impressões de banner, de cartazes, de outdoor. São aquelas impressoras de gráficas, tá? Aquelas impressoras grandes que imprimem materiais aí gigantes de publicidade. Então, se a impressora é um dispositivo de saída, tá bom? Agora, SSD. SSD, pessoal, é um dispositivo de armazenamento.
E eu aprendi que dispositivo de armazenamento ele é híbrido, tá? E multifuncional também, né? Ó, tá aqui, ó, impressora multifuncional, porque junta o scanner e a impressora. Então, os dois são dispositivos híbridos ou de entrada e saída, gabarito letra D de dado, tá bom? Vamos aí para a próxima questão. Em um microcomputador com Windows 11 instalado, um usuário acessou o site da Microsoft por meio do browser Google Chrome. Em sua última versão, para acessar a área de trabalho nesse sistema operacional, ele precisou executar um atalho. Então, perceba que a questão ela começa falando do Chrome, né? Dá até a entender que é uma questão de navegador, mas não é. Na verdade, o que ele está falando para você é o seguinte, ó, você está com uma janela aberta, nesse caso aqui o Google Chrome, só que você precisa acessar, ou seja, você precisa ver a área de trabalho. E aí, como é que eu faço isso, né? Para você acessar a área de trabalho, pessoal, você vai utilizar esse atalhozinho aqui, ó, que é a tecla Windows, tá? Você vai usar a bandeirinha do Windows, também chamada de WinKey, tecla Windows, mais a letra D. Esse D é só você lembrar o seguinte, ó. Na informática, pessoal, a área de trabalho, o que é a área de trabalho mesmo, Alan? É essa tela inicial do seu computador, né? Essa tela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Pronto. É essa tela que eu estou falando, tá? Então, isso aqui é a minha área de trabalho. Então, como é que eu faço para enxergar ela usando aqui um atalho? Primeiro, você vai utilizar a tecla Windows e depois você pressionar a letra D e aí você lembra de desktop, tá bom? Desktop é o nome que eu vou dar também para essa tela inicial, para essa área de trabalho. Então, resposta aqui vai ser Windows mais D. Bem, chegamos aqui ao final da parte 1 da correção das questões que caíram no concurso da Prefeitura de Maracanaú. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e já ativa aqui o sininho para você não perder a notificação quando sair a parte 2 da correção dessa prova, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima.